Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do nosso módulo de Estatística Básica, aula intitulada Distribuição de Probabilidades. O objetivo dessa aula é ensinar os diferentes tipos de distribuição de probabilidades e como elas podem ser aplicadas em cenários de apostas esportivas. Vamos discutir as definições de distribuições uniformes, normais e binomiais e explorar como essas distribuições ajudam a modelar eventos esportivos. Essa aula também incluirá uma simulação destas distribuições de probabilidade. A distribuição de Poisson eu vou deixar para uma aula específica. Vamos lá definir o que seria distribuições de probabilidade. As distribuições de probabilidade descrevem como as probabilidades são distribuídas entre os possíveis resultados de um evento aleatório. Diferentes tipos de distribuições são úteis para modelar diferentes tipos de eventos em apostas esportivas. As distribuições mais comumente aplicadas nesse contexto são a distribuição uniforme, a distribuição normal e a distribuição binomial. Vamos falar sobre a distribuição uniforme. Na distribuição uniforme, todos os resultados possíveis têm a mesma probabilidade de ocorrer. Isso significa que não há um resultado preferido, todos têm chances iguais. Esses tipos de distribuição é útil quando lidamos com situações completamente aleatórias ou equilibradas. Então, como é que a gente calcula? A probabilidade de x ocorrer vai ser 1 sobre n para todos os valores de x. Por exemplo, suponha que você esteja apostando no resultado do lançamento de um dado justo. Cada face tem a mesma probabilidade de ocorrer, 1/6. Já que o dado é simétrico, a gente não tem favorecimento a nenhum resultado. Então, nesse caso, a gente usa a distribuição uniforme. A distribuição normal, também chamada de distribuição gaussiana, é uma das mais importantes em estatística, pois muitos eventos do mundo real tendem a seguir esse padrão. Na distribuição normal, a maioria dos resultados se concentra em torno da média, e a probabilidade dos resultados extremos diminui à medida que nos afastamos da média. A curva da distribuição normal tem o formato de sino e é dado por essa função de probabilidade. 1 sobre sigma, que multiplica a raiz quadrada de 2π, vezes a exponencial de menos x menos ni ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Aqui o ni é a média e o sigma é o desvio padrão. No contexto das apostas esportivas, a distribuição normal pode ser utilizada para modelar a performance dos jogadores ao longo do tempo. A maioria dos jogadores tem um desempenho médio consistente, com poucos jogos excepcionalmente bons ou ruins, formando uma distribuição normal. Já a distribuição binomial é utilizada quando há apenas 2 possíveis resultados para cada evento, como sucesso ou fracasso. Em aposta, isso poderia ser modelado como vitória ou não vitória de um time. A probabilidade de obter um número de sucesso, um número k de sucessos em n tentativas, é dado por essa expressão, onde o p minúsculo é a probabilidade de sucesso em uma única tentativa, o n é o número total de tentativas e k é o número de sucessos. Por exemplo, em uma série de apostas em que um time tem uma probabilidade constante de 0,6, 60% de chance de ganhar o jogo, podemos usar uma distribuição binomial para calcular a probabilidade de o time vencer exatamente 3 de 5 jogos. E aí vem a pergunta: como que essas distribuições elas podem ajudar a modelar os eventos esportivos? As distribuições de probabilidade são fundamentais para modelar incertezas e prever resultados de eventos esportivos.
cada tipo de distribuição pode ser aplicado em diferentes cenários de apostas. Por exemplo, distribuição uniforme, útil em evento onde todos os resultados têm a mesma probabilidade, como lançamento de moedas, rolar dados. Em apostas pode ser utilizado em loterias ou outros eventos equilibrados. A distribuição normal é utilizada para modelar o desempenho de jogadores ou times, onde a maioria dos resultados se concentram em torno de uma média. A distribuição normal é útil para prever a performance de longo prazo, seja dos times ou dos jogadores. Já a distribuição binomial modela eventos em dois resultados possíveis, vitória ou não vitória, no caso, das apostas esportivas. Essa distribuição ajuda a calcular a probabilidade de sucesso em um número fixo de apostas ou jogos. Então vamos agora para duas aplicações práticas, Uma da distribuição normal, onde a gente está querendo analisar o desempenho de um jogador de basquete, que marca em média 20 pontos por jogo, com um desvio padrão de 5 pontos. Para isso, podemos utilizar a distribuição normal para calcular a probabilidade dele marcar 25 pontos numa partida. E o segundo exemplo, distribuição binomial, onde um time que tem 60% de chance de ganhar cada jogo, e eu quero calcular a probabilidade do time vencer 3 de 5 jogos em uma série. Então vamos lá para o nosso código em Python. Vou abrir aqui a aula número 5. Então, para a gente fazer esses dois problemas, essas duas simulações, vou importar algumas bibliotecas. O NumPy, o Matplotlib, para a gente plotar os gráficos. E do SciPy Stats, eu vou importar a distribuição normal e a distribuição binomial. Então, no primeiro caso, em que a gente está tentando analisar o desempenho de um jogador de basquete que marca em média 20 pontos por jogo, com um desvio padrão de 5 pontos, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro a gente tem que colocar os valores para o Mi e para o Sigma. O Mi, que é a média de 20 pontos por jogo, e o Sigma, que é o desvio padrão de 5 pontos por jogo. Então, eu estou calculando aqui a distribuição normal, utilizando numpy.random normal, com esse Mi, com esse Sigma, e eu vou fazer 1000 simulações. Eu quero gerar 1000 dados com essa média e com esse desvio padrão. Depois eu vou plotar essa distribuição normal simulada, ou seja, esses dados da distribuição normal eu vou plotar. Vou utilizar 30 bins. Aqui são alguns parâmetros que a gente vai colocar: density true, alpha 0,6, color B. Aqui os limites, o x mínimos e o x máximo vão ser os limites. Estou criando um array que vai do menor valor até o máximo valor. E aqui eu vou criar a minha distribuição de probabilidade, para ele traçar uma linha que vai se adequar aos dados da minha simulação. Então eu vou plotar o x, que são os pontos, o p, que é a distribuição de probabilidade normalizada, e aqui o título da nossa distribuição normal, desempenho do jogador. Vou dar um plot show para que ele possa mostrar o gráfico. Então tá aqui, temos aqui a distribuição de probabilidade, são todas as possíveis probabilidades com essa média e com esse desvio padrão, e aqui a curva que se adequa a esses dados, mostrando que a gente tem uma distribuição normal. Agora, para o segundo exemplo, onde a gente vai fazer a simulação da distribuição binomial, ou seja, o time tem 60% de chance de ganhar cada jogo, a probabilidade de vitória, e eu quero simular qual a probabilidade dele ganhar exatamente 3 dos 5. Então eu vou gerar aqui os meus dados da minha simulação binomial, vou utilizar o numpy.random binomial, com esse número de jogos e com essa probabilidade, vou gerar, a minha simulação vou gerar 100 pontos, e aí eu vou plotar a minha distribuição. Essas aqui são as condições,
os meus dados são os dados gerados nesse random. Aqui o número de bins, densidade true, alpha 0,6, color G, green, né? E aqui vou colocar o título, né? A distribuição binomial de distribuição de vitórias em 5 jogos. Vou dar um plot show para ele ver, e tá aqui a nossa distribuição binomial. Então, nesse primeiro gráfico, a gente tem o desempenho do jogador em termos dos pontos marcados, né? A função random normal, ela gera esses dados baseados na média de 20 pontos e o desvio padrão de 5 pontos. E aqui a gente tem o número de vitórias de um time, né, em 5 jogos, onde a probabilidade de vitória de cada jogo é 60%. Aqui a gente tem a função NumPy random binomial, que gerou os dados, e o gráfico representa a probabilidade do time ganhar 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 jogos. Então, nessa aula, exploramos os diferentes tipos de distribuição de probabilidade. Começamos pela uniforme, normal e binomial, e como elas podem ser aplicadas nas apostas esportivas. As distribuições de probabilidade são ferramentas poderosas para modelar eventos incertos e ajudar os apostadores a entender a variabilidade e o risco dos seus palpites. Simulamos distribuições normais para modelar o desempenho dos jogadores e das distribuições binomiais para calcular a probabilidade de vitórias em uma série de jogos. E na próxima aula vamos continuar conhecendo um conceito de valor esperado. Espero vocês na nossa próxima aula.